Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô aqui com o meu primeiro convidado do Tudo Pode com Felipe Azeredo. E para apresentar, né, esse entrevistado que é maravilhoso, ele que é dentista, ex-prefeito, atleta, empresário e um cozinheiro de mão cheia. Eu estou aqui com ele, Dr. Marlon Resina. Ei, tem que ter as palmas. Marlon, pra gente começar aqui o nosso podcast, eu queria que você contasse algum momento da sua vida, alguma história, seja de humor, alguma história de superação, alguma coisa que te marcou de uma certa maneira. Então, todo seu agora. Olá, Felipe, legal, obrigado pelo convite. Olá, galera aí, todo mundo que está ouvindo o nosso primeiro podcast, que bacana, gostei. Ó, cara, minha história é cheia de histórias, né? E tem várias histórias que marcaram a minha trajetória aí. E as de humor são mais legais, eu acho, porque eu sou debochado comigo mesmo, né? Então eu acho que a gente tem que viver um pouco meio no sarro, né? Fica mais leve, deixar a vida um pouco mais leve. Mas eu tenho algumas histórias, mas tem uma que eu lembro muito dela, assim, eu rio muito da situação. Porque eu tenho um problema muito sério com número e com carro, né? Eu fui numa festa do peão, na região aqui, né? Nossa região é cercada por festa do peão. E fui na festa, a festa estava legal, a hora foi passando e tal, e meio que cansei, queria ir embora. E fui embora, fui pro estacionamento pegar o carro. Cheguei no estacionamento, não achei o carro. Onde estava o carro? Entrei em desespero. O coração dispara, vira aquele rolo, aquela confusão, e já fala com as pessoas... E vamos chamar a polícia e tal, e procuro o carro e aquele rolo. Sentei no chão. Falei, eu tô lascado, como é que eu vou chegar em casa sem carro? Como é que eu vou explicar isso, pelo amor de Deus? Ai, meu Deus, me ajuda e tal. Aí chegou a polícia, foi conversar com a polícia, explicar, né, que tinha sumido o carro. Aí perguntou, né, que carro que eu tinha. Eu falei o carro que eu tinha. A cor, tudo, perguntou a placa. Aí eu meio confuso com a história da placa. Falei, eu não sei a placa. E o documento é dentro do carro. E tal, e aí a polícia já vai se mobilizando, né? Aí o policial virou pra mim e falou assim, o senhor tá com a chave do carro? Pelo menos? Falei, a chave do carro eu tô. É óbvio, tem que estar com a chave do carro, né, pessoal? A chave do carro eu tô. Aí a hora que eu pus a mão no bolso pra pegar a chave do carro, falei, não tô. Aí como assim? Não tô com a chave, não. Veio o plot, pessoal, olha o plot. Aí... a chave. Eu falei, seu carro tem alarme, senhor? Eu falei, não sei. Agora a gente tem que se fazer de sonso um pouco nesse momento, né? Viu que já ia dar problema? Eu falei, ai meu Deus. Apertou o alarme. O carro tava 3 metros de mim. Mas era outro carro. Tipo, eu tinha trocado de carro, gente. Eu esqueci. Ah lá, pessoal. Eu tava procurando o carro antigo. O senhor antigo. Bebeu nesse dia, senhor Marlon Resina? O pior que não, cara. O pior que foi desespero mesmo. Foi desespero, pessoal. Então fiquem atentos. Causa um troque de carro, não chame os homens. Não chame a polícia. Olha a chave primeiro e aperta o alarme. Teste com alarme. Muito boa a história, Marlon. Acho que a gente pode falar um pouco da sua profissão agora, né? Qual delas, na verdade? Tenho várias aí. A base, mas enfim. Né? Vamos pra base. Vamos pra sua base. O que te motivou você a exercer, a escolher a área odontológica? Cara, é um sonho, né? Sempre quis, desde a minha existência, assim, eu sempre falava que eu ia ser dentista. E né, cresci falando e fui para a faculdade, foi minha primeira opção e passei de cara também, fui fazer o curso, gostei do curso, porque eu tinha um medo também de começar o curso e não ter habilidade, não ter aptidão para a história, né? Mas graças a Deus, assim, foi bacana, era aquilo mesmo e deu certo e tá dando certo até hoje, né? É o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Sei fazer várias coisas, claro, mas a odontologia é a minha base, a profissão mesmo ali que eu levo, né, a ferro e fogo, que eu trabalho todos os dias e já tem um tempo, né? Eu tenho uma trajetória aí já na profissão, eu tenho uma carreira consolidada, graças a Deus. E me sinto feliz, né, de fazer o que eu faço e gosto de fazer o que eu faço. Fico feliz em ver a alegria de devolver um sorriso, a autoestima do paciente, né, que melhora.
A odontologia eu falo que ela é mágica, ela tem uma série de coisas que acontecem ali, né? Então é uma profissão gigante, tem muita coisa para fazer, que tem... você trabalha com o medo da pessoa, você trabalha com a expectativa da pessoa, você trabalha com a autoestima da pessoa, né? E o dentista, ele tem um papel fundamental em devolver sorriso, né? A gente devolve a alegria para a pessoa. Sim, com toda certeza. E isso é muito grandioso, né? Eu acho grandiosa essa profissão, sou apaixonado por ela e me orgulho muito de fazer o que eu faço. Gosto muito, muito então, mesmo. Nesse momento, realizado. Realizado. Ah, que bom. Pessoal, então aqui continuando o nosso podcast, nós já falamos um pouco sobre a sua área profissional, sobre uma história aí que foi muito engraçada. Então eu queria adentrar numa área sua, uma passagem da sua vida que é a passagem política. Qual foi o seu motivo? Teve alguém ali que instigou essa vontade? Ou foi você mesmo falando, não, eu quero entrar nessa área da política, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito? Qual foi a sua motivação? Olha, Felipe, eu acredito na política como instrumento de transformação. Eu sempre fui politiqueiro, sempre, da minha vida inteira, sempre me envolvi nas questões políticas, aí tava, né, nos palanques da vida. Então já era uma coisa que era nata, tava em mim, né? Eu gosto dessa situação toda. E, enfim, eu acredito na política, como eu disse, como, né, um meio de transformação. Com as ações políticas, você transforma uma cidade toda. A tua decisão muda. A população, né? toda. Sim, você envolve a população, você envolve a comunidade e você muda, né? A tua decisão muda. Você abre uma rua, você fecha uma rua, você abre uma escola, você fecha uma escola, você coloca uma situação, uma praça, você reforma, você amplia. Então, assim, tem as ações de transformação mesmo. Você abre um projeto social que tira a pessoa da linha da pobreza, né? Faz a inclusão. Enfim, a política tem um poder de transformação. Transformações essas positivas ou negativas. Aqui no seu caso é positiva. Graças a Deus. A situação é bem essa, né? Tem a realidade, né? Tem a expectativa e a realidade. As ações políticas, elas têm que ser muito bem pensadas, formuladas, planejadas, que eu acho que é um grande defeito das ações políticas. Elas são feitas sem planejamento. Isso... aleatórias. Como se eu tivesse num sorteio. Situação assim que poderia ser diferente se tivesse tido um pouco de planejamento. Um pouco, não precisa nem ser muito, um pouco de planejamento. Ter o cuidado de sentar e pensar na consequência daquilo que vai fazer ou do que está fazendo, antes de fazer. Sabe? Então, o político, ele tem que ter essa responsabilidade, porque ele governa, ele tem um poder de decisão. Da ação, da decisão dele, do sim ou do não, ele transforma toda uma realidade. Ou para bem, ou para mal. E aí o que acontece muitas vezes, que as pessoas elas tomam as atitudes imediatistas sem pensar nas consequências futuras. Acho que a gente tem que sempre pensar assim, médio, longo prazo. Sim. Sempre. Toda decisão que você vai tomar na tua vida, independente de ser decisões políticas ou não, todas as decisões. Jamais eu vou tomar uma decisão de cabeça quente. Jamais. Por quê? Porque ali você não está com 100% da sua capacidade de pensamento, de coordenação de pensamento, de pensar no futuro, de pensar na consequência daquilo. Então, quando você não está bem, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar quieto. Deixa para decidir num outro instante. A não ser que seja uma decisão de vida ou morte, que se você não fizer ali, morreu, entendeu? Isso não é o caso também. Às vezes tem sempre alguém por trás ali auxiliando, ajudando. As políticas, na maior parte das vezes, né, na grande maioria das vezes, elas têm que ser ações pensadas. Em grupo. Em grupo, isso. Porque ninguém governa sozinho, ninguém faz nada sozinho, principalmente na política. As ações políticas, elas têm que ser pensadas em grupo, decididas em grupo. Por quê? Porque você vai fazer isso para um grupo de pessoas. Você vai atingir pessoas, você vai atingir famílias, você vai atingir um bairro, uma rua, ou uma cidade inteira, então, ou um estado inteiro, ou um país inteiro. Que a gente tem que pensar na política também, na pequena, na grande, na média, né, e na grande. Eu penso, falo assim, a política ela acontece no âmbito municipal, no estadual e no federal. Ok,
a política de bairro, a política de região. Porque é isso, mesmo a cidade grande ou pequena, ela enfrenta os mesmos problemas. Sim. Independente da cidade ser grande ou não, ou pequena, ela vai ter falta de saneamento, ela vai ter falta de emprego, ela vai ter buraco na rua, ela vai ter problema na escola, ela vai ter problema de remédio, problema na saúde. São inúmeros problemas. Em grande ou menor escala, mas enfrentam problemas mas é o mesmo problema. iguais. Falta de dinheiro, que assola qualquer casa. Então, tipo assim, as pessoas, quando ela vai entrar na política, ela tem que ter essa consciência. Que a partir daquele momento, as decisões dela acarretam uma mudança na vida de um monte de gente. E é escalonado. Dali pra frente, tudo acontece. Eu gosto da política, eu me interesso pela política. A minha experiência na política foi uma experiência grandiosa na minha vida, me ensinou muito, aprendi muita coisa, muito mesmo. Uma das maiores experiências que eu tenho de vida, né? Porque você lida com muita gente, você lida com muita situação inusitada, situação de dificuldade, você lida com muitas pessoas, você entra na casa de muitas pessoas, você vê a história de muitas pessoas, e isso te faz mudar como ser humano. Te atinge de certa forma, né? Te mostra, te abre, né? Uma outra realidade. Às vezes que não é do seu convívio, que é bem diferente da cotidiano. sua, às vezes. Sabe? Então você vai ver problemas que você nunca sabia nem que existia. E que de alguma maneira você tem que estar ali pronto a mover qualquer, um passo. Porque a política pública, bem elaborada, você afeta a vida de todas as pessoas. Quando você cria um projeto social, você abrange um nicho ali de pessoas, e aquelas pessoas vão ser beneficiadas, vão ser atingidas de uma certa... impactadas, né? Você faz um impacto ali naquele nicho de pessoas pro positivo, que é a intenção. Então isso é planejamento. Quando você... Olha, aquele bairro está com uma dificuldade assim, acessado. Se tivesse uma escola ali, as pessoas não precisariam se deslocar tanto, tal, assim, acessado. Olha, aquela rua está acontecendo assim, acessado. Se tivesse uma situação ali, talvez, né, assim, assado. Quando se planeja, quando se senta, se discute, que eu acho que isso que precisa amadurecer muito nas pessoas, nos eleitores e nos políticos. Amadurecimento e entender assim que a política, ela é uma situação assim, que envolve a comunidade inteira, não um grupo de pessoas. Você não vai governar para um grupo de pessoas, você vai governar para uma cidade inteira, para um estado inteiro, para um país inteiro. O seu adversário, ele não precisa ser seu inimigo, ele não deve ser seu inimigo, ele é apenas seu adversário. Vocês, às vezes, têm as mesmas ideias, só que assim, vocês estão em pontos diferentes. Um está no ponto A, outro está no ponto B. Às vezes os dois querem a mesma coisa. Falta maturidade, muitas vezes, de muitas situações assim que poderiam ser resolvidas, simplesmente como sentar e conversar. O que vamos resolver? Que é isso. E as pessoas, assim, o eleitor, se ele entendesse o poder que ele tem na mão, ele jamais deixaria muitas coisas acontecer. Porque o que coloca o político lá é o voto. E um voto não é maior do que o outro, cada um vota uma vez só. Então o seu voto ele é do mesmo tamanho que o meu. Porque as pessoas tem peso, acham, né, pessoal? Eu voto. Não, o seu voto é igualzinho o meu, é um voto. Você vota uma vez, eu voto uma vez, o outro vota outra vez. Então, é um voto. Você tem um poder gigante na tua mão, que é o teu voto que define qualquer situação. É a sua decisão que vai fazer o cara estar lá ou não tá. Que vai fazer o vereador tal ou não tá, que vai fazer o prefeito tal ou não tá, que vai fazer o governador tal ou não tá, o deputado, o presidente, que seja. Qualquer pessoa, ele vai entrar lá pelo voto. Então, o nosso voto, ele é o peso da transformação, é o teu voto. É um o dia que o eleitor entender que o poder da transformação está no voto dele, que esse voto é importante e esse voto tem que ter responsabilidade, aí sim a gente transforma uma sociedade. Enquanto as pessoas não entenderem o poder que elas têm na mão e for influenciado por qualquer situação que seja, pequena que seja, o que fez pra mim. Tá, o que ele fez pra você... é maior do que fez para a cidade, ou do que pode fazer. Você está inserido dentro de uma comunidade. O que faz para todo mundo vai te atingir muito mais positivamente do que fizer só para você. Porque se criar um ponto... vou te dar uma história aqui. Só que se fizer essa história para 50 pessoas, olha o tamanho que essa história fica.
Então, tipo assim, enquanto não se pensar no poder de transformação, de investimento, que fala assim, é sempre a mesma coisa, educação, não sei o quê. A educação é a base de transformação. Se você não investir em educação, você vai ter que investir em cadeia. Exatamente. O que você prefere? Eu prefiro construir escola. Escola ou presídio? Escola. Miséria ou abundância? Abundância. Morar na rua ou ter uma casa? Casa. Guerra ou paz? Paz. Nesse ponto é muito importante, né, que nem você falou. O seu voto define todos os próximos 4 anos, as ações que vão ser tomadas ali dentro para afetar a sua vida. Porque afeta a nossa vida desde a maneira que passa lá 3 dias, no caso aqui da nossa cidade, 3 dias na semana, pega o lixo e leva pro local. Então afeta de determinadas maneiras, Sempre. de determinados ângulos. E assim, o fato assim, do eleitor, que eu acho... eu já pensei assim, já fui assim, e graças a Deus não penso mais assim. Mas assim, é um lado, né? É um lado contra o outro lado, é o lado A contra o lado B. Não tem que ter lado, tem que ter ideia. Sabe? Quando você tiver essa consciência da ideia, eu defendo uma ideia. E não é porque você... eu voto pro Felipe, tá? Vou te usar como exemplo, eu voto pro Felipe. Pode usar, quem sabe um dia. Aí, beleza, votei pro Felipe, o Felipe ganhou. Aí o Felipe começa a trabalhar. As ações do Felipe não estão me agradando. Eu tenho um peso de responsabilidade, Felipe. Eu votei pra você. Eu vou chegar em você. Hoje eu tenho essa maturidade de chegar na pessoa e falar assim, olha, escuta aqui. O que é isso? Pra que isso? Por que isso? Qual o motivo? Porque eu acho que Qual tudo tem razão? que ter um porquê e pra quê. Porquê e pra quê? Por que você tá fazendo? Vai pra quê? Porque assim, o que o político faz, independente se ele é prefeito ou vereador, ou ele é cargo do prefeito, ou ele é cargo da Câmara, não interessa, ele é público. Sim. Ele está recebendo um salário que é pago pelo meu trabalho, pelo meu imposto. Ele deve sim satisfação para mim, como cidadão. Opa, e eu vou perguntar por quê e pra quê? Por que disso? Pra que disso? Sabe, porque às vezes a pessoa vota e esquece. Não, eu não esqueço não. E não é brigar, não é discutir, não é ir lá e afrontar e eu sou oposição. Não tem nada a ver. Chama-se responsabilidade social. Responsabilidade sobre uma situação. Eu votei pra você, eu acreditei em você, por que você agora tá desviando daquele caminho que você traçou? Às vezes você tá tendo um momento ali que você não fez uma história sem pensar. Ok, mas vamos repensar. Por que isso, Felipe? Pra que isso, Felipe? Eu não sou inimigo do Felipe, eu só estou questionando o Felipe em relação a essa situação. Assim como outras, não é porque eu votei pra você que você pode fazer o que você quiser. E aí eu vou esfregar na cara do outro porque perdeu, porque, meu candidato ganhou, não. Que é o que acontece muitas vezes, né? Aí é aquela história assim, é o A contra o B, é o Corinthians e o São Paulo. Eu torço pra esse, eu torço pra aquele. Não, eu torço pra um time. Pro político, eu não torço pra nenhum político. Eu não torço pra dar certo. Eu espero que dê certo, mas é obrigação. Você foi eleito pra isso. É obrigação você fazer acontecer. Isso. Não, mas a pessoa... Não, mas ele foi eleito pra isso. É a obrigação dele trabalhar. O político, ele é empregado do povo, e não ao contrário. O povo que te elegeu, o povo que paga você, seu salário, então é o povo que te cobra. Você não tá me fazendo nenhum favor. Você tá trabalhando e você tá sendo pago pra isso. Pronto. As pessoas têm que ter essa consciência. Paixonite, esquece. Eu acho que o jovem ele já tem mais essa consciência. A gente já começou a perceber que tem uma mudança de postura, tem um posicionamento já diferente em relação à cobrança. E ver isso, porque tipo assim, se não houver essa transição, se não houver essa mudança, eu não gosto da politicagem. Eu detesto. Detesto porque é o seu resultado que dá. Eu acredito na política pública como meio de transformação, como eu já disse. Eu volto a insistir porque é isso que eu acredito. Então, a paixonite, gente apaixonada só faz burrada. Em qualquer setor, qualquer segmento, na vida. Aquele eleitor que vota na emoção. Vota porque tem um carinho, apaixona, sei lá por quê. A gente fica besta, não é? Quando você fica rindo sozinho, fica com borboleta na barriga, ela tontice. Isso é coisa de adolescente. E você acaba exaltando uma pessoa que muitas vezes não tem nem a tipo condição assim, de assumir tal cargo. As pessoas têm que ter responsabilidade. Que depois que votou, já fez, está feito. Aí,
tem que cobrar. Tá bom, daqui 4 anos tem eleição de novo. É a chance que tem de mudar. Porque graças a Deus nós permanecemos na democracia, que eu gosto, que eu acredito nesse regime. É um regime, né, novo para nós, né? A gente teve um intervalo de tempo aí que foi outro regime, agora é democracia. Então a democracia elege as pessoas no intervalo de tempo. Então a gente tem de 4 em 4 anos a chance ou de trocar se não deu certo, ou de permanecer se deu certo. É isso. Marlon, continuando aqui o nosso bloco da política, qual mensagem você deixa para aquelas pessoas que querem entrar na política? Qual motivação você deixa para os jovens, né? Acho que a gente precisa, no atual cenário que nós temos, acho que a gente precisa de jovens e de mulheres assumindo responsabilidade do nosso município, até porque são os futuros aí que vão ficar na cidade, que vão... Enfim. Então, qual mensagem você deixa para eles? Olha, eu acredito na renovação, né? Porque o tempo passa e as pessoas precisam ir se reinventando e as coisas ir se renovando, porque, né, o tempo tem a ação do tempo, né? Então o jovem precisa se engajar, ele precisa entrar, ele precisa pertencer, porque senão quem vai suceder? Como vai ser a sucessão? A mensagem que eu deixo para o jovem é o seguinte: estuda, aprende, se interessa, se engaje, aprenda com o exemplo do outro, aprenda com o mais velho porque ele já viveu mais que você. A experiência de vida é uma coisa grandiosíssima em qualquer segmento, na política principalmente. Vê o exemplo do outro, vê o que ele acertou, vê o que ele não acertou e tira aquilo como base para você. E assim, antes de você querer entrar para concorrer a qualquer situação, faz a pergunta para você: por que eu quero entrar e para quê? Você tem que se convencer primeiro, você tem que acreditar para depois você tentar convencer alguém. Acreditar em você mesmo. Isso. Antes de tentar. Então, antes de você Exatamente. querer ser candidato, por que eu quero ser candidato? Para que eu quero ser candidato? Ah, por isso. Então vai ficar sempre com aquela mesma frase batida, com aquele discurso programado, aquela história que ninguém aguenta mais. Sabe, as pessoas já estão meio cansadas também. Então o jovem, ele tem o poder de transformação, ele é a sequência, né? Porque o jovem, ele tem que entrar, porque ele tem que substituir. Porque a gente tem que ir renovando, né? Porque a gente tem prazo de validade, infelizmente. Eu queria ser eterno, mas ninguém é. Então alguém vai ter que vir depois de você. E isso depois virão outros e assim vai, né? Sucessivamente. Então o jovem, ele tem que se engajar. Eu acredito que a mulher tem um papel dela na sociedade muito importante e a mulher precisa entrar mais na política, ela precisa participar mais, ela precisa ter mais representatividade, porque a mulher já é a maioria, né? Então ela precisa estar mais representada. Só que para isso ela precisa querer. Eu falo por experiência de já ter passado pela política, é um sacrifício lascado para os partidos arrumar candidata a mulher. Porque a mulher, às vezes, ela não tem interesse, ela não quer. Você acha que é um pouco de desmotivação? Se sente desmotivada? Menos eu acho valorizada nesse sentido? Não sei te explicar exatamente, Felipe. Talvez, assim, seja uma questão cultural, talvez seja porque a mulher tem olhos para outras situações, assim, ela não se vê muito naquele movimento ali da política e tal. Nós tivemos, né, várias mulheres aqui na política que tiveram um papel muito importante, que tiveram um destaque muito grande. Então eu acho que as jovens aí, não tô limitando também não, tá? Cada um não tem limite, né? Não tem idade mínima. Quer dizer, idade mínima tem, né? Tem que ter maioridade ali, né? Tem que ter seus 18 anos, viu, pessoal? Então a idade mínima, claro, né? Não posso falar essa bobagem. Mas assim, não tem nada que impeça uma pessoa que esteja dentro dos padrões ali de idade dela ser candidata. Então, eu penso que a mulher, ela precisa entrar. É isso. Eu penso que ela tem exemplos aí de outras mulheres que já fizeram a história, que já tiveram um papel importante, que já fizeram e acontecer. Então, tem que vir mais. A mulher tem que participar mais. Ela tem que se candidatar, tem que se eleger e tem que se representar.
Perfeita a sua colocação, Marlon. E a gente tá aí para entrar em 2024 em um ano político, né? Eu queria saber quais são as suas expectativas para as eleições do ano que vem. O que você pensa para o ano que vem? Algum conselho para aqueles que já estão e também querem vir nesse sentido? Porque eu acho que a gente precisa de renovação, minha opinião. Eu acho que a gente precisa de um novo. Só que não depende de mim. Não adianta eu ter esse pensamento, né? Eu tenho que ter outras pessoas também com esse mesmo pensamento para que a gente possa, de alguma forma, mudar um pouco a rotina de nossa cidade. Olha, Felipe, é uma pergunta difícil. No meu campo pessoal, assim, o que eu penso, né? Expectativa, a gente pode se frustrar, né? A minha expectativa, né? É um pouco... Eu acho que um momento... Eu sou muito do momento, assim, esse momento eu penso uma história. Daqui a pouco eu posso mudar de ideia, né? Eu não estou engessado, posso pensar isso hoje, amanhã eu posso repensar, reformular e enxergar... Não tem problema nenhum, a gente tem uma outra colocação. Enxergar de uma forma diferente, né? O que eu acredito, assim, que as pessoas elas precisam de ter essa consciência. Como você falou, né? Isso, a consciência do voto. O candidato precisa também ter a consciência do porquê e para que ele está entrando, porquê e para que ele quer, qual é o papel dele, qual a diferença que ele vai fazer, o que ele vai ser diferente do que está. Se ele não concorda, por que você vai ser diferente? Falta isso um pouco, né? Esse pensamento aí. Eu acredito na política, como eu disse, né? Na transformação. Eu acho que o ano que vem, né, vamos francamente falando, cidade pequena, o ano eleitoral é um ano que pega fogo. Maravilhoso, é um ano incrível. É um ano que pega fogo, né? A gente tem assunto para todos os 365 dias do ano. Para nós eleitores é muito engraçado, porque fica movimentado, fica agitado. Para quem é candidato, falando como candidato que já fui no passado, é um ano tenso, né? Você precisa... dependendo do cargo que você vai disputar, você tem que estar formando as alianças, você tem que estar formando os grupos, você tem que ver que grupo que você vai, né, que você pertence ali, como que são as chances e tal. É um ano de estudo. Né? Para o eleitor é um ano de festa, para o candidato é um ano tenso, de estudo, de planejamento, de campanha, de formação de grupos, enfim, trabalho, né? Para se eleger, porque não é fácil, independente do tamanho da cidade, as dificuldades são as mesmas, né? Conquistar o voto é muito difícil. Você convencer alguém a acreditar que o teu trabalho vai ser melhor é muito difícil. Né? Às vezes acho que as pessoas também precisam estar um pouco com a cabeça aberta para isso, né? Para isso receber uma informação diferente. Assim, as pessoas estarem com essa vontade também, né? Ela precisa querer. Se ela não quiser... Porque o candidato ali, ele está se propondo a uma situação, mas ele precisa do voto. Ele só se elege. Quem ganha a eleição, ele ganha com o voto das pessoas. Ele não ganha com a vontade dele apenas. Ele ganha com a vontade, com a coragem, mas com o voto. Qual que é a definição? É o voto. O que te coloca no poder? O voto. Então a pessoa tem que votar em você. E é isso. Então é uma batalha pelo voto ali. E vence aquele que tiver que vencer por conta do motivo que a pessoa achou que ela tem que votar. Né? Não significa que quem ganhou é melhor ou pior do que o que perdeu. Significa que as pessoas escolheram esse. Simples assim, ó. Tem 1 e 2. Eu escolhi 1, o outro escolheu 2. Pronto. E aí, segue o baile. E é isso aí, né, pessoal? E para nós finalizarmos aqui, Marlon, eu queria fazer um ping-pong do estilo Marília Gabriela. Bora lá? Eu prefiro a do Ferdinando. Pode ser também, mas é um pouco baixo isso. A do Ferdinando é melhor. Vamos lá. É aquela... típica, o típico jogo. Eu falo uma frase ou falo uma palavra e você responde com outra bem rápido, assim, o que vier na cabeça primeiro. Vamos lá. Uma memória. Eu chegando em Bento. Ótimo, diferente. Uma saudade. Da minha mãe.
E do meu pai também. Uma decisão. Entrar pra política. Política é? Transformação. Correr pra você é? Vida. Família pra você é? Base. Ótimo. E é isso aí, pessoal. Nós conversamos aqui com o Dr. Marlon Resina. Espero que vocês tenham gostado deste episódio, esse primeiro episódio, né? Que vai vir muitos outros. Se não gostar, fala aí. que gostou sim. Deixa nos comentários, pessoal. Pode deixar uma crítica também. Não, pode não. Construtiva. Pra Não, mim, no caso. Não tô construindo nada, não quero crítica não. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço ao Marlon por ter topado entrar nas minhas loucuras, que eu sou uma pessoa muito louca. E agradeço por ele ter sido a primeira pessoa. Eu acho nada mais justo que a gente abrir com uma pessoa tão importante pra nossa cidade. Gostei, Muito obrigado. Importante. Obrigado, Felipe.